E aí, pessoal, nós vamos agora entrar, né, na nova matéria, né? A gente estudou aí Segunda Guerra, Era Vargas e tal, nós vamos entrar agora na Guerra Fria. Preste atenção nisso aqui, porque há até influência disso até hoje, o que só tem influência, né? Embora não pareça, mas hoje vivemos um período de novas guerras frias, ressuscita todo esse nome, o capitalismo versus o comunismo, então vamos lá. Pessoal, presta atenção na aula, é para vocês assinar o post abaixo aí, tá? E é para vocês é, é, estudar, galera. Vocês estão muito parados, vocês estão muito morninho, tá? Vocês têm um vestibular agora, presta atenção na aula, valeu? Vamos lá. Só essa é a Guerra Fria, tá? Que a gente vai estar falando agora, beleza? O que foi a Guerra Fria, pessoal? Foi a guerra no gelo. Não, não foi, tá? É uma guerra que ocorreu entre duas potências. Os Estados Unidos capitalista contra, né, a União Soviética socialista. Qual é a diferença disso aí? O capitalismo, os meios de produção são privados, né? Deixa eu ligar minha luz aqui. Os meios de produção são privados. O que significa? É das pessoas, tá? Os meios de produção são das pessoas, são meios de produção privado e significa né, que cada um é dono dos seus meios de produção, como é o nosso sistema. Socialista é como? Não existe meio de produção privado, existe meio de produção do Estado. Quem cuida, todas as empresas são estatais. Ah, professor, mas o Brasil tem um monte de estatal. Então nós é meio capitalista, meio socialista. Não, nós somos capitalistas, tá? Aí tem um modelo capitalista que tem um modelo de desenvolvimento estatal. O Brasil é porque teve que usar empresas estatais para desenvolver setores da economia. Todos os países capitalistas usaram, tá? E usam, né? A gente pode, os Estados Unidos tem. Quem que é a NASA? NASA nada mais é do que uma empresa estatal que fomenta, né, o desenvolvimento de tecnologia espacial. O Pentágono financia inúmeras fábricas de armas. Então, tá, eles também têm. O maior funcionarismo público do mundo é lá e tal. Né? Não vamos nem entrar nessa, tá bom? Agora, na União Soviética, tudo era do Estado, tá? Tudo era controlado, tudo o Estado fazia, você trabalhava nas empresas do Estado, era controlado pelo partido e tal, tal. E assim que funcionava. Então havia esse modelo que aplicava, a ideia era o quê? O capitalismo, a liberdade, você tinha liberdade de ir e vir, liberdade econômica, de se enriquecer e empobrecer. O socialismo não tinha isso. O socialismo te dava o bem-estar social, né? Mas se você quisesse comprar um carro, você dava o maior trabalho. Se você tivesse dinheiro para comprar um carro, né? Porque tinha os meios de transporte público, os hospitais eram públicos, então tudo era público, educação pública. Mas, por exemplo, se você quisesse uma educaçãozinha melhor, não tinha. Era aquilo que o Estado oferece. Então era assim que funcionava. E isso muita gente não gostava muito, achava isso errado. E outra, no capitalismo, geralmente, não todos. Havia uma democracia, você votava, tem toda essa questão que a gente gosta muito, as ideias liberais, né, que são excelentes. No socialismo, eles implantou um socialismo stalinista, um socialismo que não é democrático, um socialismo que é o quê? Socialismo ditadura. E aí é o problema, porque aí só tinha um cara que é ditador e pronto, né? Então nós vemos um monte de aberrações aí, né, sobre Venezuela socialista, Venezuela ditadura, não tem nada disso, tá? O cara tá lá e foi eleito lá de uma forma escrota lá, que eles mexeram lá, e não tem nada de socialismo lá, não tem nada disso, o povo é que é doido. Agora Cuba é socialista, tá? A Coreia do Norte é socialista. A China é o quê? O modelo econômico é uma ditadura de um partido, mas desculpa, político, mas o modelo econômico é o quê? Capitalista. Beleza? A China já saiu dessa, diferentemente dos outros. Vamos lá então. Um mapinha mental pra gente, como sempre, eu adoro pegar esses mapas mentais na internet pra gente fazer um resumo legal das coisas aqui. Ó, início. Fim da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe muito bem que Estados Unidos e União Soviética se juntaram para destruir a Alemanha. Coitada da Alemanha, a União Soviética passa por cima dela, né? No finalzinho. E eles vão nisso. Depois da Guerra Fria, eles vão surgir como potência.
Os Estados Unidos lança 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e em 49 a União Soviética cria sua própria bomba nuclear. Então aqui vai começando, uma potência não queria deixar de ser a outra. Já durante a Segunda Guerra, havia já uma disputa para quem pegava Berlim primeiro. E quem detona Berlim é a União Soviética. Os Estados Unidos ainda perdem, tá? E aí vem essa disputa ideológica. Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente, por isso que chama Guerra Fria, tá? Nunca se enfrentaram diretamente, eles se enfrentaram de uma forma, né? Tô aqui lendo essa parte, pessoal. De uma forma indireta, né? Sempre uma propaganda ideológica, me armando, corrida espacial, toda essa parada, né? E aí o que acontece? O capitalismo disputa o poder a partir de ideologia diferente, mundo bipolar, né? Capitalismo e socialismo. Plano Marshall, OTAN, isso aqui tudo nós vamos falar os planos que tiveram, Comecon, Pacto de Varsóvia e KGB. O KGB é uma polícia internacional que era de investigação, de espionagem, e a CIA, até hoje ela funciona. Ela não age nos Estados Unidos, mas fora a bicha anda pra caramba e faz muita merda. Ponte-chave, crise dos mísseis em Cuba, que a gente vai falar. Míssil em Cuba? Isso, míssil lá em Cuba. Você imagina que merda que isso foi uma merda que o mundo quase acabou. Conflitos pela guerra da Coreia, guerra do Vietnã, vamos falar também. Nós vamos ter a corrida espacial, que todo mundo queria dominar o espaço, e a corrida armamentista, que vai ser. O fim da guerra vai ser a queda do Muro de Berlim, Alemanha reunificada e desintegração da União Soviética, que a gente vai falar sobre isso, no qual eu assisti de camarote, pessoal. Eu assisti de camarote essa parada todinha aqui. Eu via na TV tudo que aconteceu. Foi muito interessante, tá bom? Minha mãe viu a questão espacial. Eu não, né? Eu nem tinha nascido. Agora, essa parada aqui do fim da União Soviética, o tio Mauro assistiu de camarote. Bom, o que aconteceu então? Termina a Segunda Guerra e começa então as negociações. Já se sabia que a União Soviética e Estados Unidos não vão se bicar, não vão se beijar, pessoal. Já estava dito e bem explicado, né? O que vai acontecer então? Vai acontecer em alta nos Estados Unidos, né? E alta, né? Não é nos Estados Unidos não, é na Europa, tá? O que aconteceu? Vai o presidente americano Roosevelt, o presidente, né, o ditador, o Stalin, cara mal pra caralho, e vai o Winston Churchill, o maior político do século XX, o maior estadista do século XX, o cara inteligentíssimo, né? Eles vão consolidar o domínio da União Soviética sobre o leste europeu. Então eles negociaram, então aqueles territórios do leste europeu ficou para a União Soviética. Bom, aí vai ver a Conferência de Potsdam, divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de ocupação: União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Tá? Olha aqui, ó. Zona soviética é a zona vermelha, tá? A zona amarela é a zona americana, tá? Essa zona vermelha é a zona francesa, tá? E essa aqui é a zona britânica. E aqui a cidade de Berlim aqui, ó, vai dividir. A cidade de Berlim foi dividida. E ela foi dividida, a capital, dentro do território soviético, viu? Dentro do território soviético. E aí os soviéticos impediram eles de passar por estrada. E o que aconteceu para poder chegar na cidade de Berlim? Gente, a cidade dividiu no meio. É como se separasse Rio Verde. Nós não podíamos ir para lá, tá? E eles não deixavam passar, não. E aí o que aconteceu? Começou a mandar avião. Começaram a vir aqui de avião, saía daqui, chegava dentro de Berlim. Muito louco esse negócio. Foi uma loucura. E porque a tentativa da União Soviética era o quê? Eles cansar e ela tomar tudo. Mas não deu certo. Vamos lá. Conferência de São Francisco. Pessoal, eu tô de madrugada fazendo essa aula, tá? Por isso que eu tô aqui meio com sono. Repara não. Eu já fiz outras 2 ainda, e mais a da faculdade. Eu tô no 12 trabalhando, pessoal. São Francisco, a Organização das Nações Unidas, vai criar a ONU, substitui a fracassada Liga das Nações, agora cria-se a ONU, né? Visando garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias no mundo. Vai criar o Fundo Monetário Internacional, Fundo de Amparo, esqueci isso aqui, a Unicef, né? Que é esse negócio, o BIRD, Banco Mundial, Organização Unesco, OIT, é o Fundo Monetário Internacional, Fundo de Agricultura e Organização Agrícola, Fundo das Nações Unidas para a Infância,
né? BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, Organização Internacional do Trabalho, muito importante, isso já é velho, tá? Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então, o que acontece? Cria esses mecanismos para quê? Para tirar a influência da União Soviética, tá? E essas vai fazer isso tudo para poder tirar essa influência. Lógico que eles vão participar, mas tira a influência, tá? Bom, características da Guerra Fria. Nós vamos ter características básicas, eu preciso que vocês prestem atenção. Disputa tecnológica, vai começar a haver uma disputa por tecnologia danada, tá? A União Soviética gastava 21% do PIB, Estados Unidos estava gastando por volta de 3, 5%, é muita coisa com essas coisas aqui, para mover isso aqui. O Brasil não gasta 6% com educação, é para você ver. A União Soviética gastava 20%, é muito dinheiro, com bobeira, né? A disputa tecnológica, aí vai haver a corrida espacial, a espionagem, busca de aliados, aí você vai tentar pegar aliado aqui, tentar influenciar o mundo, outros países, vai entrar nessas guerras, eles não vão entrar em direto, mas vai participar da guerra do Vietnã, guerra da Coreia, guerra ali em Cuba, tal, então eles vão estar todo mundo, que isso aqui até o Brasil entrou nessa, teve gente querendo implantar o socialismo aqui nessa época, então, sobre influência. Conflitos regionalizados, difamações. Um começa a falar mal do outro, logicamente, né? Mas o pau não vai quebrar, só fica meio no ar, né? Essa briguinha. Porque se o pau quebrasse, nós não tava aqui conversando, não, galera. Ninguém que tava aprendendo a história, que tava aprendendo a fazer arco e flecha, né? A fazer alguma coisa com os metal, com os trem, porque o mundo tinha acabado. Tentando caçar barato escorpião, né? Porque a única coisa que sobrevive ao inverno nuclear é barato escorpião. Então, nós estaríamos aqui tentando comer isso aí e sobreviver se tivéssemos aqui. E o que acontece então? Vai haver os momentos da Guerra Fria, vai haver reações. Quais foram essas? Guerra Fria Clássica, 1940 e 1950, grande tensão entre as potências. Todo mundo ficou com medo. A Europa cagava de medo, porque ela estava no meio da parada. De um lado está a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos. E ela tentando segurar ali. Uma parte dela estava com a União Soviética, outra parte com os Estados Unidos, né, capitalista. Então ela morrendo de medo. Se uma guerra nuclear surgisse, era ali que a maioria das bombas ia cair. Risco permanente de um conflito nuclear. Né? Aquela bombinha atômica que jogou em Hiroshima e Nagasaki, destruiu 2 cidades, aquilo nesse momento aqui já virou um traque, tá? Uma bombinha. Pensa bem no que já tinha bomba de hidrogênio. E aí o trem é muito mais poderoso, muito pior, né? 1947, doutrina Truman. Estados Unidos apoia as nações livres que desejam resistir à dominação comunista. Combate ao comunismo em qualquer lugar no planeta. Então isso passa a financiar o combate ao comunismo. Todo mundo que queria combater o comunismo vai fazer isso. O Brasil vai entrar nessa, tá? E aqui vai ter um furdunço aqui no Brasil por causa disso. Então a gente vai estudar sobre isso. Isso vai rolar no mundo inteiro, na América Latina principalmente. Comiforme, Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. Aí já os soviéticos vão fazer isso. União dos Partidos Comunistas Europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, enquanto tinha a doutrina Truman, que queria impedir a influência soviética, existia o Comiforme, que queria impedir a influência capitalista. Um queria impedir os Estados Unidos de influenciar os países ali da União Soviética. Então, a União Soviética influenciava para os países para ser socialista. Os Estados Unidos financiava países para ser capitalista. E ficou essa lenga-lenga, os dois brigando ali. Os Estados Unidos vai criar o plano Marshall, tá? Importantíssimo esse plano, um plano econômico. Por quê? Os países da Europa foram destruídos, arrasados pela guerra. O que os Estados Unidos faz? Empresta dinheiro para eles fazer a reconstrução, né? Ocidentais reduzindo possível influência soviética. E aí o que acontece? Eu te empresto dinheiro, mas você é capitalista. Beleza, eu quero dinheiro, vou virar capitalista. E assim ele fica. Pegou muito dinheiro a Inglaterra, a França, Portugal, vários países, catou muito dinheiro emprestado para poder fazer a reconstrução da sua economia. E os Estados Unidos também lucrou muito, porque ele emprestava o dinheiro e as empresas americanas que construíam, mas as empresas dele ativou de novo o capitalismo e rapidamente sai da crise devido à guerra, né? E isso ajudou bastante os Estados Unidos a não deixar a influência da União Soviética. Aqui a gente pode ver bem, ó,
os países de influência soviética, vermelho, os países neutros, tá vendo? Vários países neutros, e os países de influência capitalista americana, tá vendo aqui? Aqui tem um mapa legalzinho. Esse trem aqui é sério, gente. Foi complicado. Eu vivi a Guerra Fria, eu sei o que eu tô falando. Vamos lá. A Guerra Fria. E aí o que acontece? Então até agora está no plano ideológico, mas tudo ao mesmo tempo, viu pessoal? Esse plano ideológico, essas coisas, e ao mesmo tempo essa briga danada. E eles vão criar agora um plano militar. O que é esse plano militar? Um plano para quê? Para poder um país influenciar o outro, tá? Para um país criar uma liga de países. Deixa eu beber uma água aqui. Uma liga de países para influenciar o outro, certo? E aí vai criar associações de armas, né? Por exemplo, a Organização do Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar, vai criar aliança militar. Chama a OTAN. Hoje ela existe até hoje, tá lá, funciona bonitinha, muito forte. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia, Alemanha Ocidental, todo mundo vai entrar nessa. Hoje ela existe até hoje, é a maior aliança militar que tem. Essa aqui, ó, OTAN, foi criada em 1949. Organização do Tratado do Atlântico Norte, plano de ajuda militar aos países ocidentais, ajuda mútua em caso de agressão por parte de algum inimigo. Qual que era o inimigo? Não tem nem que perguntar, né? Os comunistas. Que nem comunista era, é socialista. O povo não sabe nem os conceitos. Pessoal, capitalistas meio de produção, socialismo, ele é a ditadura do proletariado sobre a burguesia, é um período em que o Estado assume a propriedade privada. Comunista não tem governo, tudo pertence a todo mundo, tá? E não há governo para mexer. O povo fala isso é errado, não é comunista, pessoal, ninguém entende essas coisas. O povo só sabe falar besteira, tá? No comunismo nunca existiu. Porque o comunismo não havia governo. No socialismo, sim. No comunismo, não há governo, tá? E os meios de produção, todo mundo vive em comum e não tem nada de ninguém, é tudo de todos. A ideia do comunismo é essa. Mas vamos no clichê errado aí. E os países socialistas, né? Proteger esses países socialistas. Aí tem o Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? É o contrário da OTAN. Sempre vocês vão ter um negócio e vão ter outro. O Plano Marshall e o Plano de Recuperação dos países pela União Soviética. A OTAN, Pacto de Varsóvia. Corrida armamentista, os Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Corrida espacial, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Corrida ideológica, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. Então vai ter tudo isso. Né? O Pacto de Varsóvia, então, aliança militar destinada à segurança do bloco comunista, lógico. Ajuda muito em caso de agressão por parte de algum inimigo. Qual que é o inimigo? Os capitalistas. E vamos ter a KGB, Central de Inteligência Soviética, que vai fazer toda essa procura. O Pacto de Varsóvia foi criado em 1955. Aliança Militar de Países do Leste Europeu. Membros: União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tcheca, Polônia, Romênia, Cuba e Montenegro, posteriormente, vai entrar, tá? Hoje em dia isso não existe mais, não. Bom, aqui a gente pode ver toda essa ideia. Aqui, ó, Pacto de Varsóvia, aqui, Pacto da OTAN, né? Então, Pacto de Varsóvia e OTAN. OTAN tá aqui, a Turquia tá aqui, tá certo? Esses outros aqui são socialistas, mas são neutros, tá? Vai ficar mais na deles. Aqui dá pra gente ver melhor, né, o que tá rolando. Estados Unidos capitalista, esses azuis são os países capitalistas. Esses dessa cor aqui, cinza, são os países neutros, você pode ver. E os vermelhos aqui são os socialistas. Ué, mas a China não era socialista? Era. Mongólia também. Só que ela não era subserviente à União Soviética. Ela não fez parte desses pactos nem nada disso, tá? Olha só que interessante para você ver, né? Ela não fez parte. Ela estava vagando sozinha, né? No comunismo, no socialismo dela. Depois, mais à frente, ela vai correr pareio com todo mundo, tá? Vamos lá então, galera. Bom, essa é paranoia, altos investimentos em propaganda anticomunismo, né? Então começa a haver uma propaganda anticomunista.
a gente tem isso nos desenhos animados. Uma das coisas que vai acontecer é um desenho do Zé Carioca, que vai ser criado pelo Walt Disney, um personagem brasileiro, que vem junto com um galo, que é um galo mexicano, junto com o Pato Donald no Brasil, né? Vai fazer uma visita. Então começa com tudo isso. Foi criado o personagem Capitão América, né? Para quê? Para questão das crianças. Capitão América veste o Caveira Vermelha, né? Então o que é vermelho é inimigo e tal. Aqui, ó, América sobre o comunismo. Olha só como é que seria o ataque. Aqui uma propaganda soviética, né? O cara mostrando o progresso para uma criança jovem, vendo a marcha dos trabalhadores e tal e tal. Então, esses dois lados eles foram criando essas ideologias. A gente vai ver mais propaganda sobre isso no ramo ideológico, né? Para tentando mostrar para a população que cada modelo é melhor do que o outro. Vamos lá. Nós vamos entrar agora numa parte que chama corrida armamentista, pessoal. Essa é uma das coisas que eu mais tenho medo, que até hoje essas armas ainda funcionam, tá? E vai demorar, não sei se é 300 anos para isso aí parar o efeito ou mais, né? Eu não sei muito bem. E aí, eles até hoje têm muita arma nuclear, muita arma de qualquer jeito aí, o mundo é muito perigoso, o mundo ser destruído. Vocês não têm medo porque vocês não viram, mas vocês podem ter medo, porque isso é um perigo iminente, tá? Um perigo iminente. Eles tentam segurar para países não ter proliferação das armas nucleares, igual o Brasil tava, já dá conta de refinar urânio. Se quiser fazer bomba nuclear, o Brasil faz. O Brasil parou com isso, não mexe, graças, não há necessidade. Mas existem países que têm poder de fazer bombas nucleares, né? Bombas né? E atômicas e tudo mais. Isso é terrível. Vamos ver o que é a corrida armamentista. As duas superpotências lançaram-se numa busca desenfreada pelas mais potentes armas de destruição em massa. Nós vamos ver submarinos, pessoal. Tem submarino soviético que ele destrói o Nordeste do Brasil inteiro. Tá? Tem lá 12 ogivas nucleares ou mais ali dentro. Cada uma destrói uma cidade daquela do Nordeste. Dois submarinos desses destrói a costa do Brasil inteira. 3 destrói o Brasil inteiro. Você imagina o que é isso? E tem um monte desses submarinos, pessoal. São grandes submarinos. Existe tanto também os americanos também têm. E eles estão andando, pessoal. Anda por aí. São submarinos que têm ogivas nucleares, têm armas nucleares e tem reator nuclear. Esses trem não param. Eles não ficam quietos. Eles podem andar o tempo todo no planeta sem parar. Não precisa de energia. A energia deles vai acabar em 300 anos. Né? Então, são terríveis armas que existem até hoje. Está aí. Tá? A gente acha que não tem, mas está aí. Olha só as bombas que vai surgir. A bomba de hidrogênio, os grandes tanques de guerra que os soviéticos faziam. E aí ficou essa história naquela época. Os americanos com o dedinho no gatilho e os soviéticos também. Se caso algum pudesse, olha o mundo aqui. Só que ainda bem que esse cara nessa conversa aqui, ó. Ficaram mais na guerra de arco e flecha aqui, como se diz. Porque se usasse as bombas, um usar a bomba no outro, o bicho ia pegar, o mundo acabava mesmo, né? E a gente poderia ser destruído. Bom, aqui mostra bem a corrida armamentista, né, de 1950 a 1989, quando acaba essa história toda. 91 acaba a União Soviética, mas 89 já é o fim do Muro de Berlim. Em 1950, os Estados Unidos tinham 350 ogivas nuclear e tinha 77 megatons, né? E a União Soviética tinha só 5 ogivas nucleares e 0,1 megatons. Agora veja, né, já em 1960. Os Estados Unidos sai de 350 para 18.700 ogivas nucleares e 19 mil megatons, de 77 para 19 mil megatons. Isso aqui já destrói o planeta umas 3 vezes, tá? E para não ficar bonito, a União Soviética faz o quê? Tem 1.700 ogivas nucleares e 500 megatons. Só isso aqui já destrói o planeta. Não precisa de muita coisa, não. Só isso aqui acabou. Só que eles achou pouco. Em 1989, os Estados Unidos tinha 22.500 ogivas nucleares
e 11 mil megatons, né? Até diminuiu, tá? 19 mil para 11 mil megatons de poder de fogo. A União Soviética, olha só que absurdo, ela passa os Estados Unidos muitas vezes 32 mil, né, ogivas nucleares e 4.500 megatons. Pessoal, já é suficiente para destruir o planeta 6 vezes ou mais, tá? Então, para que tanta arma nuclear que você nem vai poder usar? Você vai usar um pouco, já vai acabar. Então, nós tínhamos esse grave problema naquela época, pessoal. Olha o tanto que é sério. Outra coisa que vai começar a surgir, os conflitos durante a Guerra Fria. Quais foram, pessoal? Guerra das Coreias. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul se separam, né? A Coreia do Norte a parte da Coreia quis invadir a Coreia do Sul com a ajuda da China. O Japão e os Estados Unidos entrou rapidão e segurou a Coreia do Sul, né? E aí houve a guerra. Por isso que as Coreias são separadas. Era um país só, infelizmente. Hoje está separada. Existe a Coreia do Norte pobre, regaçada lá. Tem o PIB de Goiás e 80% do PIB deles eles gastam em arma nuclear. Você imagina o que sobra para saúde, educação e segurança pública. Aquele povo vive numa miséria. Né? Olha só que absurdo. O que é uma ditadura? O que é uns caras sem noção? Tá? O povo lá morrendo lá. Mas acho que vive no melhor país do mundo. Também teve a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos também entrou, tá? E não vai dar conta. Já o Vietnã vai virar socialista, mas hoje já está capitalista, já é um país que vai ter um grande desenvolvimento, tá? E que os Estados Unidos vai perder feio, feio lá, tá? Eles vão tentar atacar lá, mas não vai dar conta, não vai tentar impedir. Tanto que eles apanham tanto em guerra em selva que teve que vir para o Brasil para aprender a lutar em selva, porque o exército brasileiro é o que presta nisso. E o soviético também teve seu Vietnã, que eles tomaram também pra caramba no Afeganistão, né? E aí os Estados Unidos ajudam o povo afegão. Na época o Bin Laden era, os parentes do Bin Laden era parceiro dos Estados Unidos. Olha só que legal. E eles ajudam os Talibã, né, a dominar o poder. E o Talibã domina a região. E aí agora esse cara tirou o Talibã do poder. Mas os soviéticos também não conseguiram pegar o povo afegão. Bom, com tudo isso, em 1961, a União Soviética vai criar o Muro de Berlim. Por quê? Porque o povo da Alemanha, da cidade da Alemanha, de Berlim, estava fugindo para a parte capitalista. Por quê? Você quer viver num país socialista? Pergunto para você, você quer? Quer? Só se for bobo, né? Você tá vendo o capitalismo evoluindo, o povo indo embora, socialista não vai evoluir igual evolui o capitalismo. Nunca. É bobagem você achar isso. E a galera pôs quente, né? Vazou. E aí, o que o soviético fez? Criaram um muro aqui, tem várias outras coisas, dividindo a cidade. Então tinha uma parte lá que se você entrasse, você era morto pelos soldados, né? Para tentar fugir. Muita gente tentou fugir. Um cara morreu uns dias antes. Acho que 2, 3 dias antes, um cara tinha morrido na tentativa de fuga, né? E nós vamos ter também quase que o mundo acaba em 1962. Como assim, professor? O soviético inventou. Aqui, ó, isso aqui é a ilha de Cuba. Não sei se vocês estão vendo aqui no meu mouse aqui, ó. Aqui embaixo. Isso aqui é a ilha de Cuba. Isso aqui é os Estados Unidos. Sabe quantos minutos um míssil nuclear solta aqui e chega a Miami? 10. Sabe quantos minutos de resposta os americanos tinham? Meia hora. Então, quer dizer, se soltasse o míssil aqui, eles poderiam destruir muitas cidades americanas aqui, pertinho, na ilha de Cuba. Aí os doidos do soviético começou a enfiar mísseis na ilha do Fidel Castro. Você imagina dar míssil nuclear pro doido do Fidel. É só doido para fazer um trem desse, né? Os americanos ficou doido. Aquele presidente Kennedy, aquele que foi assassinado com um tiro na cabeça lá, um maluco lá deu um tiro na cabeça dele. Não, um negócio. Começou a conversar com o presidente soviético. Então houve 13 dias que eles ficou conversando. E aí negociou o quê? Aí a União Soviética pegou e falou: olha, é o seguinte, vocês têm mísseis aqui na Turquia, mísseis aqui em tal lugar, tá pertinho de nós também. Se você tirar, eu tiro daí. E aí, como se diz, os Estados Unidos com medo foi lá e tirou os mísseis lá de perto.
E o soviético foi e tirou o docinho da boca do Fidel. Fidelzão doidinho por causa dos mísseis, né? O soviético, não, Fidelzinho, ó, me dá aqui, você vai ficar com essa parada, não. E aí os mísseis foram retirados, né? Então, os Estados Unidos não colocam os mísseis na Turquia, retira algumas coisas, né? E o soviético tira os mísseis da ilha do Fidel, porque isso não ia ser legal, viu, galera? Beleza? Bom, nós vamos ter um outro capítulo também dentro dessa história, a corrida espacial. Pessoal, isso aqui foi muito engraçado. O que, que aconteceu? No início, as bombas eram jogadas por aviões. Você sabe que a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi um avião que sobrevoou e soltou, né? E até aquele momento eram os aviões. Os americanos tinham tecnologia melhor, tá? De avião. Os soviéticos não estavam conseguindo alcançar. Até um certo momento, os soviéticos conseguiram inventar um jato, acho que era o MiG, não sei qual que era o MiG, que ele conseguia alcançar os aviões americanos. E aí, para os americanos de sobrevoar a União Soviética. Só que os soviéticos não estavam querendo desenvolver avião mesmo, não. Eles estavam desenvolvendo outra coisa. Eles queriam mandar as ogivas nucleares por meio de mísseis transcontinentais. Aquela ideia lá do Hitler, tá? E aí eles pegaram, quando eles invadem a União Soviética, a Alemanha, eles pegam esses mísseis e levam, e os americanos pegam o Werner von Braun e levam para os Estados Unidos. O Werner von Braun é o cara que fazia os mísseis pro Hitler, né? Então os soviéticos pegam os mísseis e os americanos levam o próprio engenheiro. Bom, e os soviéticos então começou a fazer o quê? Mísseis que pudessem subir a uma certa altura, tipo fora da estratosfera, fora do atrito da Terra, poder viajar pelo espaço e retornar e cair aonde quisesse lá dentro, sem precisar de aviões. Pronto, quando os americanos viram, já estavam muito atrasados. E os soviéticos, ao invés de ficar usando avião para sobrevoar os Estados Unidos, inventaram algo interessantíssimo, chamado satélite. Tanto que eles inventaram os primeiros satélites, chama Sputnik. Em 1950, eles soltam esse satélite no espaço que passa pelos Estados Unidos, tirando fotinhas. Os americanos ficou puto de raiva, né? E aí eles vão fazer ainda mais. Eles vão soltar o primeiro ser vivo fora do espaço, a cachorra Laika, ela vai e volta, mas morre, né? E eles vão também levar o primeiro homem ao espaço, né? O Yuri Gagarin, que ele vai conseguir chegar ao espaço e vai voltar. Aí ele foi lá, viu que a Terra é redonda, tem uns malucos ainda que falam que a Terra é plana, gente. Pelo amor de Deus, tem uns caras que, meu Deus do céu. O Yuri Gagarin fala que a Terra é azul, né? Ela é redonda, ela é azul, ele volta, né? E os americanos ficou louco. Por quê? Aqui, esse aqui é o Yuri Gagarin, pessoal, ó. Esse aqui é o Yuri Gagarin. Isso aqui é a propaganda soviética, tá vendo? Eles indo para o espaço. Isso aqui é a guerra, tá? Entre os dois, a imagem. E aí, o presidente Kennedy vai fazer um ousado e muito forte investimento nessas guerras, né, nessa corrida armamentista, né? E aí eles vão fazer o programa Apollo e eles vão conseguir chegar ao espaço e chegar até a Lua antes dos soviéticos. Embora a ideia do soviético não era ir para a Lua, nada a ver. Eles queriam mesmo alcançar o espaço, fazer mísseis balísticos, satélite, essa era a ideia deles, né? Eles mandavam também sondas para fotografar a Lua, fotografar Marte, eu acho que eles mandaram também, esse tipo de coisa. Mais do que isso, eles não teve interesse, não. Né? Os americanos já queriam mostrar para a sua população, de forma ideológica, né? Isso já é uma briga ideológica, de que eles eram mais avançados tecnologicamente. E aí eles inventaram de ir na Lua. E foram. Né? Aqui é a imagem aqui, ó, do homem na Lua, a conquista da Lua e as consequentes avanços tecnológicos, né? Fruto dessa realização só pode ser compreendido no contexto da Guerra Fria, período em que as duas superpotências lutavam pela hegemonia política e militar no mundo. Decididos a superar os soviéticos, os Estados Unidos cria a NASA, uma empresa estatal americana, uma agência estatal, né? Agência Espacial Norte-Americana, e
cumpriram o desafio proposto pelo então presidente John F. Kennedy de levar astronautas até a Lua e trazê-los de volta em segurança. Aqui, ó, eles na Lua aqui, muito interessante. Tirando foto, a bandeira americana, tem que pôr um pauzinho que lá não tem estrutura. Então, pessoal, e aí eles investiram pesado nisso. É prejuízo? Não. O desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos foi gigantesco com isso. Até se brinca que fala que o iPhone que está na sua mão, as peças dele tá tudo no programa espacial americano. Olha, o programa espacial americano inventou, ajudou a desenvolver os computadores, tá? Embora seu smartphone tem 1 milhão de vezes mais tecnologia, mais informatização do que o programa espacial americano todinho. Vários componentes de condutores e semicondutores, tá? O forno de micro-ondas foi desenvolvido por isso aí. Aí os americanos gastaram dinheiro para desenvolver e deu a tecnologia para as empresas deles. Você entendeu? Deu para a Apple, deu para as empresas de eletrodoméstico e foi dando, várias coisas de eletrodoméstico foi dado, né? Então os americanos fizeram disso uma forma de tecnologia. O velcro, pessoal, esse negócio, o velcro é do programa espacial. Cara, se eu for começar a falar aqui, é milhares de coisas, né? Que eles desenvolveram que hoje eu uso contínuo. Esse laptop aqui programas e câmeras, olha as câmeras dele na época, né? Tudo, um monte de ideias e coisas, desenvolvimento, que depois eles pegaram toda essa tecnologia e entregam para as empresas americanas para desenvolver produtos e vender no mercado consumidor. Então eles ganharam muito com isso, tá bom? Muito interessante isso aqui. Bom, e a União Soviética? Quando chega nos anos 70, 80, vem a crise do petróleo em 72, 73 e 79. Rapaz, o que aconteceu com a crise do petróleo? Todo mundo gastando, os árabes pegou e falou assim, os árabes os países produtores de petróleo, a OPEP. Galera, vocês estão gastando petróleo demais, os árabes foi top. Já que vocês estão pagando R$10 o barril, vocês podem pagar 100. Pá, né? Eles foram, mais que dobrou o preço do barril. Depois de 79, mais que dobrou de novo. E aí, os países que tinham que importar petróleo, porque o petróleo é a energia de todo mundo, o que acontece com ele? Tipo o Brasil. Rapaz, quebrou geral. Quebrou geral. Por isso nós criamos um programa pro álcool, né? Pra quê? Pra gente poder ter o carro a álcool. É uma forma de desenvolvimento muito inteligente os militares, embora eu odeie os militares no governo militar, porque é uma ditadura e matou um monte de gente, tirou direitos, mas nessa parte, em algumas partes econômicas foram brilhantes, né? Criou o programa pro álcool e outras coisas que tal, né? E aí a União Soviética entra numa crise danada, porque igual eu falei para vocês, cara, os caras tá gastando com arma e o povo tá precisando de educação, saúde e segurança. Começa a faltar comida por causa de problemas ambientais na Ucrânia e produtos, e começa a faltar produto, começa a entrar na crise econômica, e aí eles têm que dar um jeito. O que aconteceu então? O Gorbachev, esse cabra aqui, ó, né, que tem essa manchinha na cabeça, a gente gostava de falar que a pomba da paz cagou na cabeça dele, mas ele foi um cara legalzinho aqui. A União Soviética, em grande crise econômica, propõe reformas para salvar a nação. Qual foi a reforma? Perestroika, que é a reestruturação, né? E o que é isso? Fim do monopólio do Estado sobre alguns setores. Então, alguns setores da economia soviética eles vão abrir. E aí você pode levar a empresa privada. Adivinha que negócio legal? Coca-Cola, McDonald's começou a abrir, né? Ícones do capitalismo, né? Começa a abrir lá na União Soviética, vai a FedEx. Cara, começa a ir essas empresas para lá, né? Interessantíssimo, né? Permissão para a abertura de empresas privadas e estrangeiras. Então, você agora poderia fazer. Então, eles iam fazer uma abertura, tá? Ia fazer uma abertura econômica para poder haver investimento. Inteligente, porque, gente, vamos ser sinceros, iniciativa privada ela é muito melhor que o Estado, principalmente em grande... algumas partes eu falo que não, mas em grande parte sim. Não adianta você querer, né? O Estado está interferindo em tudo.
O Estado pode interferir em alguns setores no qual a iniciativa privada não está dando conta. Pode ser que a gente desenvolva. Ou você tomar conta de setores estratégicos. Só. De resto, deixa o povo fazer. Deixa a iniciativa privada embora. Estou com os liberais totalmente. Tá? E aí vai criar também a Glasnost, que é o quê? A transparência. Vai começar a abrir também a política. É aqui a perestroika abre a economia e a Glasnost vai abrir a política, vai criar transparência nas decisões do governo, vai haver reformas políticas para ir mais gradativamente à democracia. Fim da censura, pessoal. Vai parar de censurar, né? Porque é totalmente censurado. Até hoje lá é proibido o WhatsApp, né? O Putin pega, mas é um ditador aqui, cara, nunca sai do poder. O WhatsApp é proibido, por isso que eles criaram o Telegram. Embora o Telegram é melhor do que o WhatsApp mesmo, né? Ele tem muito mais coisas. E o fim da censura, né? Vai parar de censurar, vai fazer abertura. E aí os atritos com os conservadores. Vai começar a ter um atrito danado, que os caras queriam continuar socialista, continuar mandando, bababá. Isso vai começar a levar a União Soviética para a decadência, tá? E o que vai acontecer então? Toda essa crise vai gerar todo um conflito e vai haver a queda do Muro de Berlim em 89. A Glasnost, a perestroika não surge efeito, os países do bloco socialista começam a abandonar, um dos primeiros vai ser a Alemanha Oriental. Que loucura, pessoal, eu vi as duas Alemanhas jogar na Copa, um contra a outra, né? Um contra a outra. Às vezes, se eles tivessem separador, não tomava 7-1, né, galera? Que merda, né? Eu já via jogar um contra a outra, pessoal. Que loucura, né? E aí a crise do comunismo atinge o auge, né? Meses antes, a Hungria abre suas fronteiras com a Áustria, os dois passam a haver. Em novembro de 89, as fronteiras berlinenses se abrem e o muro cai. O povo derruba o muro. O povo derruba. Eu vi pela TV, eu vi. É o Pedro Bial ainda que falava, fazia toda a propaganda, mostrava. União Soviética retira suas tropas após 45 anos de ocupação, eles têm que sair de Berlim. A Guerra Fria chega ao fim e os dois países se unem num país só. Aí a Alemanha. Ó, pra você ver, a Alemanha é dividida, fudida e lascada. 10 anos depois é a potência europeia. É foda. Os alemães é os caras que eu admiro. É o povo mais massa que tem, mais foda nessas questões. Aqui a imagem do Muro de Berlim, o portão de Nuremberg, esqueci o nome desse portão aqui, que foi colocado, e o muro aqui quebrou o muro. Hoje há imagens para tudo quanto é lugar do muro, para que todos se lembrem. Em agosto de 1991, Gorbachev sofre um golpe de Estado e é deposto, né? Retorna ao poder 3 dias depois e em 25/12, né? Do mesmo ano, ele renuncia e aí é o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. E vai entrar no poder Boris Yeltsin. E aí começa a Rússia, né? Acaba a União Soviética, começa a Rússia, e a Rússia passa a não ter mais influência nos países ali. Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, tudo vai virando países. A Hungria e tal, cada um com seus governos, vão caindo os governos socialistas, acaba tudo aquilo ali. A China continua, mas ela já estava com abertura já desde os anos 70, né? E fica Cuba e Coreia do Norte sem fazer o que ainda, né? Esse socialismo que não funciona, né? E aí acaba a Guerra Fria, acaba a União Soviética. Galera, então é isso aí, tá? Tamo com vocês. Até a próxima aula. É só uma aula para vocês assistir, já é uma aula de 45 minutos. Assistem devagar, prestem bastante atenção. Depois vou passar uma atividade para vocês. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Até mais. Falou!